Boa tarde. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Infelizmente ainda utilizando esses métodos remotos, né? Aula à distância, aula gravada, vocês aí em casa e a gente aqui do outro lado da câmera, né? Bom, hoje a gente vai falar de matemática, né? O tema de hoje é cálculo mental, tá bom? Lá no material de vocês está na página 80, viu? Aí vocês vão acompanhando no livro e a gente vai repassando aqui, seja no quadro, com explicações, seja com algumas pequenas leituras, viu? Vamos lá, acompanhando no livro, página 80. Cálculo mental. Para chegar a um resultado, podemos realizar diferentes estratégias de cálculo. É necessário termos domínio dos algarismos, isto é, das regras necessárias para a realização dos cálculos. Viu? Os algarismos são esses, né? São os números. Essa questão do domínio é de saber, por exemplo, separar. Se eu tenho 11, então vamos separar bem aqui, tiramos o 10, já que existe uma facilidade maior para a gente somar os números, né? Os números fechados, como a gente diz, os números redondos, 20, 30, 50, né? 10. Então, para a gente arredondar esses números e facilitar, seja a soma, seja a subtração, ou até mesmo divisão, multiplicação, né? Esses números arredondados facilitam mais. Então, é dessa forma que a gente vai tentar trabalhar esse assuntozinho hoje. Porque o tema já está dizendo, né? Cálculo mental. Não é utilizando tabuada, nem caneta, nem lápis, nem calculadora, né? É utilizando a mente mesmo. Você vai pensar nos números e vai tentar fazer uma operação somente na mente, né? Por exemplo, eu chamo a Ângela. Ângela, quanto é 25 mais 42? Né? E dá aquela paradazinha, aí a Ângela pensa 25 mais 42. Então, soma primeiro o 20 mais o 40, né? Que já dá 60. Depois soma o 5 mais o 2, que dá 7. Então, ficou 67, né? 25 mais 42. Então, a ideia, né, desse cálculo mental é essa, é você associar os números, aqueles números que são mais fáceis de você somar, ou subtrair, ou dividir, ou multiplicar. Então, você associa os números para você chegar a um resultado com mais facilidade, né, e com mais rapidez. Por exemplo, 25 mais 42, pensando no número, montando aquela gravezinha que a gente normalmente monta, um número sobre o outro, pode ser que seja mais difícil. Então, vamos tentar associar logo dezenas com dezenas, depois associa unidade com unidade, depois a gente soma, né? Vamos lá? Mas adiante no livro diz assim: observe algumas estratégias que podemos realizar para chegar ao resultado desejado. Aí nós temos algumas regrinhas aqui com adição e com subtração, né? Na adição nós temos o quê? 11 mais 23 mais 32. Aí o que ele fez? Ele tirou somente as dezenas, separando das unidades, né? Nós temos aqui 11 tira 10, 23 tira o 20, 32 tira o 30, né? Separou. Primeiro faz uma soma somente com as dezenas, depois faz uma soma somente com as unidades e depois junta tudo, né? Olha aqui. 11 é a mesma coisa que 10 mais 1, não é mesmo? Se a gente pensar direitinho aí, é a mesma coisa. 23 é a mesma coisa que 20 mais 3. 32 é a mesma coisa de 30 mais 2. Aí o que fizemos? Então, 10 mais 20 mais 30 é igual a 60. 1 mais 3 mais 2 é igual a 6. Então, logo, 60 mais 6 é igual a 66. Não facilita, né? Na hora que a gente separa, a coisa fica
melhor. Ou seja, é só a gente associar os números. Aqui na subtração, da mesma forma. O que tem aqui? 73 menos 51. Então, a gente separa aqui, ó. 51 é igual ao quê? A 50 mais 1. Então, aqui, ó. 73 menos 51 menos 1. Tia, mas não era 50, é a mesma coisa que 50 mais 1? Mas só que aqui ele quer subtrair 73 menos 51. Então, é a mesma coisa de 73 menos 50 menos 1. Entenderam? Eu estou só subtraindo. Tá certo? Aí aqui, ó, 70. Aí primeiro ele fez aqui os números maiores, né? 70 menos 73 menos 50 é o quê? É 23. Aí desce 1. 23 menos 1, 22. Eu não estou entendendo qual é o sentido desse assunto. É facilitar a forma de como chegar ao resultado com mais rapidez e com mais facilidade, é o que eu disse anteriormente. Então, para me subtrair 73 menos 51, parece que é mais difícil. Já eu tirar 50 de 73 é mais fácil, né? Porque eu já arredondei um dos números, então facilitou mais. E nós chegamos aqui ao resultado, a 22. Então, quer dizer que 73 menos 51 é 22? Isso mesmo, tá bom? Aí nós temos mais um exemplo nas subtrações. Nós temos 39 menos 13, que é a mesma coisa de 39, ou melhor, sendo que 39 é igual a 30 mais 9, né? E 13 é igual a 10 mais 3, não é isso? Então, o que é que a gente fez? A gente subtraiu logo 30 menos 10. Depois a gente subtraiu o 9 menos o 3. Depois junto o resultado. Essa daí eu não entendi, tia. Assim. 39, né? A mesma coisa de 30 mais 9. Eu vou continuar subtraindo. Bem que não estou subtraindo 39 menos 13, não é? Então eu vou continuar subtraindo. A diferença é que eu arredondei os números. Tirei dezenas, separei as dezenas das unidades, mas continua a mesma coisa. Então, ó, 39 não é a mesma coisa de 30 mais 9? Então, primeiro eu subtraio o 30 menos o 10, que está aqui. Depois é que eu vou subtrair o 9 menos o 3, que está bem aqui, ó, 9 menos 3. Depois eu só somo o resultado que deu. 30 menos 10 deu quanto? 20. 9 menos 3 deu quanto? Deu 6. Então, 20 mais 6 é 26. É a mesma coisa se você fizesse aqui, ó, 39 menos 13. Ó, 9 menos 3 é 6. 3 menos 1 é 2. Olha aí como é a mesma coisa. Entendeu? Aqui é só porque a gente somou os resultados que deu das duas subtrações. Tá certo? Ó, nessa primeira parte, né, de cálculo mental falando sobre as operações, a gente vai ficar por aqui. Falamos de adição, depois nós falamos de subtração e no próximo vídeo a gente fala de multiplicação e divisão, tá bom? Ainda dentro do cálculo mental, tá certo? Olá, olha eu aqui de volta com o nosso cálculo mental, né? Agora a gente vai falar de multiplicação e divisão. Na adição e subtração, quando a gente trabalhou com cálculo mental, a gente estava falando de quê? De associar, né? Associar dezena com dezena, unidade com unidade, né? Para tentar facilitar a questão do cálculo. Na multiplicação e divisão não será diferente, né? Só que na divisão tem uma diferençazinha pequena, mas é um pouquinho mais diferente, né? Na multiplicação é praticamente o mesmo raciocínio, né? Você vai associar, né, uma dezena a outra e uma unidade a outra, ou seja, centena também, se fosse o caso, né? Associar os números mais próximos para tentar facilitar. Vamos ver aqui na multiplicação. Ó, nós temos 9 vezes 32, né? O 32 aqui está se
se referindo, o que diz o 32? É a mesma coisa de 30 mais 2, né? Aí a gente traz aqui para a multiplicação. 9 vezes 30, né? Mais 2. Aí nós temos aqui, primeiro a gente tenta esse método, né? De multiplicar o 9 primeiro pelo 30, depois pelo 2, que vai dar a mesma coisa, né? Então, 9 vezes 30 dá 270, mais 9 vezes 2, que dá 18. Então, quanto é 270 mais 18? 288, né? Vamos tentar esse outro método. Qual é o outro método? Vem aqui. 9 vezes 32, né? A gente vai lá para o 32. Quanto é o 32? É a mesma coisa de 30 mais 2. Então, a gente multiplica 9 vezes 30, depois 9 vezes 2. Só que agora, o 30 mais o 2 entre parênteses, né? E o 9 vezes do lado de fora dos parênteses. Porque no momento que o 9 vezes está fora do parênteses, então tudo que tiver dentro do parênteses eu tenho que multiplicar pelo 9. Se por acaso fosse só assim, ó, 9 vezes 32 mais 2, aí não. Aí eu não poderia multiplicar o 9 pelo 32, tá errado aqui, né? É 30. Eu não poderia multiplicar o 9 pelo 30, depois multiplicar o 9 pelo 2. Não. Eu tenho que multiplicar, eu só posso multiplicar o 9 pelo 30, depois o 9 pelo 2, se ele estiver entre parênteses aqui, né? E o 9 estiver fora do parênteses. Entenderam? Se não tivesse entre parênteses, eu não poderia multiplicar. Eu só poderia multiplicar pelo número que tivesse aqui, ó, multiplicando aqui mais próximo. Que era o caso assim, ó, 9 vezes 30. Aí eu só poderia multiplicar o 9 pelo 30. Como o 30 mais o 2 estão entre parênteses, então eu posso multiplicar tanto pelo 30 quanto pelo 2. Entenderam? Então vamos lá. 9 vezes 30, 970, mais 9 vezes 2, 18. E é a mesma coisa, né? 270 mais 18, 288. Então, vocês, na hora da atividade, podem utilizar os dois métodos, tá bom? Tanto este método, que é o 9 vezes 30 primeiro, mais 9 vezes 2, ou o 30 mais o 2 entre parênteses, e o multiplicando, que no caso aqui do multiplicando é o 9, ficando fora do parênteses, tá bom? Vamos para a divisão. Na divisão, não posso utilizar o mesmo método aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo dividendo que seja mais, aliás, pelo divisor que seja o menor divisor que a gente tem entre os dois números. Nós temos aqui, quais são os dois números que estão aqui na operação? 448 e 16. Aí nós temos 448 dividido por 16. Tio, mas eu não entendi esse cálculo que está feito aí. Pois é. Qual é o menor número que eu posso dividir o 442 e ao mesmo tempo eu posso dividir o 16? Como eles são pares, então é o 2. Aí o que é que eu faço? Eu vou dividindo tanto o 448 como o 16. O resultado que der, eu faço do mesmo jeito. Divide primeiro um, depois divide o outro. No resultado que deu aqui, ó, continuo dividindo. Tudo pelo 2. Até eu não conseguir mais dividir ou um ou o outro. No caso aqui, ó, o 28 ainda dá para dividir por 2, mas no caso o 2 não dá mais. Dividiu 2 por 2, deu 1. Pronto, parou. Então, se eu pudesse dividir ainda o 28, mas como não dá mais para dividir o 1, então o resultado é esse aqui. 448 dividido por 16 é 28. Se vocês fizerem o cálculozinho aí separadinho aqui, vocês vão encontrar o quê? Encontrar esse resultado.
Então, essa é a melhor forma, inclusive foi a fórmula que o livro trouxe para a gente conseguir dividir qualquer número mentalmente, né? Através da operação da divisão. Porque de outra forma sempre vai ser mais difícil. Então, o que a gente faz? A gente vai dividindo pelo menor número que a gente pode dividir os dois números. Não é só, se por acaso eu consigo dividir o 448 por 2, já o 16, eu só poderia, é um exemplo, eu só poderia dividir por 3, então não dá. Tem que ser um número que eu consiga dividir tanto o dividendo como o divisor. Tá bom? Com essa explicação aqui sobre multiplicação e divisão, a gente encerra o nosso assunto falando de cálculo mental, tá bom? Aí, nas próximas páginas, vocês terão as atividades, tá certo? Que, no caso, vai ser na página 82, aliás, 83 e 84 e na página 85, tá bom? Aí vocês façam as atividades e aquele mesmo método, qualquer coisa que precisar, vocês ligam, né? Tira dúvida. Tem alguns alunos que estão até fazendo chamada de vídeo para fazer aquela correçãozinha, né, na hora. Teve outros que me mandaram os vídeos com as atividades. Eu ainda nem consegui olhar ainda a questão dos vídeos. Já nas chamadas de vídeo, já consegui fazer algumas correções, né, pela chamada. Qualquer coisa também, se vocês quiserem, pode fazer a chamada de vídeo para tirar dúvida, para conversar um pouquinho, tá bom? Boa aula para vocês aí em casa.